Em ano de eleição, o cenário político do Fluminense começa a borbulhar. Vamos falar sobre isso e uma novidade que tivemos nesse domingo. Uma possível solução para a lateral direita, para Mano Menezes, e vamos falar também de Xerém, que é o único canal que você vai ficar ligado em tudo que acontece em Xerém. Então, vamos lá, roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, eu sou Bruno Oliveira. Recadinho rápido para os amigos que vocês já estão acostumados. Aqui embaixo, ó, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, né, aquele famoso sininho. Seja membro também do nosso canal, faça parte lá do nosso grupo de WhatsApp e participe do nosso bolão do Fluminense no Brasileiro, que o vencedor vai ganhar uma camisa oficial, né, vai ter prêmio também para o segundo lugar, para o terceiro lugar. E também é importante, siga a gente nas redes sociais, Instagram e lá no X, @Pitaco_Tricolor. Beleza? Vamos lá, vamos começar falando da política tricolor, um tema chato, mas que vocês vão ouvir muito falar esse ano de 2025, porque é o ano que se encerra o mandato de Mário Bittencourt. Então, a gente vai ter uma mudança esse ano, seja ela entrando uma SAF, seja ela mudando de presidente, alguma mudança significativa a gente vai ter no Fluminense esse ano, né? Só que a gente está no começo dessa caminhada para saber o que vai acontecer, né? Então, está tudo engateando, mas os movimentos já estão começando a ser feitos, né? A gente já tinha falado aqui sobre o grupo Tricolor de Coração, que é o antigo grupo do Mário, que era o grupo da situação e que passou, né, a virar oposição, porque são contra a SAF. E aí, nesse domingo, o Mário Bittencourt, o Mário e o Matheus Montenegro, né, o seu vice, eles convocaram uma reunião com o Conselho Deliberativo para falar sobre SAF, sobre o Super Mundial e sobre os direitos televisivos da LFU, né? E essa reunião vai ser dia 14 de abril, ou seja, vai ter uma reunião com os conselheiros do clube para poder passar todas as novidades, principalmente sobre a SAF, tá? Algo que é interessante para vocês verem como é que esses movimentos políticos eles são sutis e todos eles muito bem pensados, né? O grupo Tricolor de Coração, como eu falei, era o antigo grupo do Mário que rompeu com ele. Ele estava para protocolar, beleza? Um requerimento com um pedido de uma reunião extraordinária. E esse protocolo, esse requerimento que eles iriam abrir, ia ser provavelmente no início dessa semana. Então, muito provavelmente, segunda, terça-feira, a Tricolor de Coração ia abrir esse requerimento, né, para justamente o que o Mário se antecipou e marcou. Ou seja, vocês entendem como são sutis, né? Antes que a oposição faça, eu vou fazer. Então, é como se o Mário estivesse sendo transparente nessa situação, sem esperar ser cobrado por ninguém, né? Ao mesmo tempo, como a gente gosta muito de futebol, é sempre muito importante a gente ficar ligado nessas partes fora do futebol também, porque isso aí define o futuro do clube, né? Então, às vezes, uma decisão errada, pode prejudicar muito o Fluminense. E quem automaticamente vai sofrer somos nós, que somos os torcedores. Eles não, eles estão ali, meu amigo, não é pelo Fluminense, não. É pro Fluminense, é pra, né? Enfim, aí cada um entenda ou interprete ou pense como quiser, né? Mas o que eu estou tentando explicar é que o interesse desses caras é diferente do nosso. Eu não estou falando nada de roubo, não, nada ilegal, mas no sentido de perpetuação de poder, tá? Ninguém quer sair do Fluminense, ninguém quer perder a boquinha de estar no Fluminense, de ter o poder nas mãos, né? Coisa que o torcedor vai pensar diferente, óbvio. Então vamos lá. Vamos falar sobre agora uma possível alternativa para Mano Menezes resolver o problema da lateral direita. A gente está vendo aí que tanto o Samuel Xavier quanto o Guga não estão agradando nem ao Mano e nem à torcida, né? Porque joga o Samuel, a torcida e o Mano pedem o Guga. Joga o Guga, a torcida e o Mano pedem o Samuel. Então, se você tem dois jogadores que não estão atendendo,
a necessidade da posição, você teria ali 3 opções para serem feitas. Ou você contratar, né? A gente ainda está no período daquela janela extra do futebol brasileiro para poder contratar, então o Fluminense teria essa possibilidade. Ou uma improvisação, e aí se você for pegar, quais jogadores poderiam ser improvisados ali na lateral direita? Acho que poucos, ou talvez até nenhum, né? E aí a terceira opção, que para mim, nesse momento, seria a minha escolha, que seria o uso da base. Até porque, acredito eu, pelo menos é a maneira como eu penso futebol, que é para isso que a base serve, né? Para poder suprir as carências do profissional quando você tiver. Então, nesse momento, a gente tem essa carência. Então, por que não você não investir, você não tentar a base? Até porque os que estão lá, a gente já viu que não serve, bicho. A gente já viu que não estão dando conta do recado. E nesse cenário, surge o nome do Júlio Fidelis, que é um lateral direito de 18 anos, joga no Sub-20, era da geração da Esquadria 07, ano passado, né? Então, é um lateral direito muito bom, muito ofensivo, é um garoto, lógico, né? 18 anos, mas é um jogador muito promissor. Ele fez os 2 jogos de titular no Campeonato Brasileiro da Sub-20 agora, né? Contra o Atlético Mineiro Internacional, e ele foi titular da Copinha também, mesmo sendo bem abaixo do limite da categoria de idade, né? E ele foi titular, inclusive fez 2 gols, e 2 gols, se eu não me engano, de cabeça, mesmo sendo um jogador baixo. Então, é um jogador muito importante ali, titular absoluto na categoria sub-20, e por que não um teste? Né? É assim que você consegue achar jogadores de qualidade, jogadores que vão suprir e que vão se destacar no time profissional. Às vezes, numa tacada dessa, você tem essa tacada de sorte, você pode ganhar um jogador ali, né? Um jogador que pode te acrescentar tanto dentro de campo quanto financeiramente também, podendo colocar o garoto em evidência e ganhar dinheiro com ele, por que não? Além do Júlio Fidelis, tem também o Caio Borges, né? Eu vou até falar do Caio Borges daqui a pouquinho, que é o lateral direito, que ele também é no sub-20, só que ele está jogando no time secundário. E aí entra o terceiro tema que eu vou trazer para vocês, que é a Copa Rio Sub-20, né? O Fluminense, na segunda rodada, no jogo de ontem, o Fluminense venceu o Sampaio Corrêa por 3-1, fora de casa. Os gols foram do Caio Borges, mais um gol, ele tinha feito um gol na final da FIFA Refri Cup, que foi o primeiro título da base do Fluminense no ano, que foi no sábado. Gol de Thiago Lucas e Isaac Martins, né? Então o Fluminense é 4º lugar do grupo B com 3 pontos após 2 rodadas, uma vitória e uma derrota. Então teria o Caio Borges também como uma outra opção, só que nesse momento o Fidelis está na frente dele, até por jogar no time principal do Sub-20, e o Caio Borges está nesse segundo time. Mano, por que não tentar, mano? Usa a base. Eu sei que você não gosta muito, não tem muito costume de usar a base. Usa a base, né? Então é um recado que eu deixo aí. Então, deixa nos comentários, amigos, se vocês são a favor de uma outra opção que não seja Samuel Xavier e Guga na lateral direita, né? Bota aí que eu quero saber o que os amigos estão pensando sobre isso. Então é isso, galera. Amanhã tem mais vídeos, 7 horas da manhã. Fiquem ligados aí no Pitaco Tricolor. Grande abraço, saudações tricolores. Valeu!